Agora na Rádio Brasil, entrevista. São 9h24 e hoje aqui no Brasil nós vamos saber um pouquinho mais aí a respeito da nossa coluna com o Dr. Paulo César Romero, que é neurocirurgião e especialista em coluna. Dr. Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Brasil. Oi, bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, hoje nós estamos aqui conversando com os nossos ouvintes, quem não tem problema de coluna. E a minha primeira pergunta é o seguinte: existe aí uma posição adequada para dormir? Existe a posição anatômica do ser humano, né, que é a posição deitada de barriga para cima, né? E é a posição anatômica. O correto é você deitar de barriga para cima com o travesseiro bem baixinho, ou sem travesseiro, ou em posição reta da coluna, né? A posição em decúbito ventral, quer dizer, de barriga para baixo, que é a pior, porque altera a curvatura anatômica da coluna, né? Nós sabemos aí que tem pessoas que usam vários travesseiros enquanto dormem, abraçam com as pernas, colocam nos pés. Existe aí a quantidade certa de travesseiros e isso pode trazer algum problema para esse indivíduo? É muita coisa na hora de dormir, né? É verdade. O travesseiro não deve ser muito alto, porque você provoca, e nós ficamos dormindo normalmente umas 8 horas, né? Sim. E se você tem um travesseiro muito alto, você provoca uma posição de flexão do pescoço, né? E isso, a longo prazo, no dia a dia, você pode começar a ter a dor na região cervical causada por erro de postura na hora de dormir mesmo, né? Por causa do travesseiro. E tem algumas pessoas que, mesmo tendo assim o melhor colchão do mundo, acordam indispostas, só deitou. Por que isso acontece? Às vezes é porque a pessoa está muito agitada, às vezes porque está aí com algum probleminha na coluna e não consegue descansar? Isso existe vários fatores, né? A parte emocional influencia muito. Se você vai com quadro de ansiedade, o estresse, preocupações com o dia a dia, você pode não conseguir relaxar adequadamente, né? E isso pode provocar que você acorde já com uma sensação de uma noite mal dormida e com dores também, né? E pode ser que tenha também problemas na própria coluna, né? Aí é uma coisa que tem que ser muito individual, né? Sim. E atualmente aí, né, doutor Paulo, no seu consultório, as queixas aí de uma noite, não consigo dormir, fico preocupada, às vezes tem gente que deita e fica pensando no que vai fazer no outro dia, foi o que você até comentou, a questão da ansiedade atrapalha uma noite de sono para qualquer pessoa, né? A ansiedade, tudo tem um pouco de ansiedade pelo tipo de vida, as preocupações que a gente leva, né? E a tendência é disso piorar, né? Por causa das preocupações gerais, com a falta de trabalho, com a crise que nós estamos passando, com a própria preocupação com segurança. E nós não conseguimos chegar à noite e ficar totalmente relaxado para dormir. E isso, a tensão muscular, principalmente na região da musculatura paravertebral, ela pode piorar esse quadro de dor e o paciente não relaxa, né? Não. E saiu aí recentemente uma pesquisa dizendo aí que as dores nas costas é uma das principais causas de afastamento do trabalho, né? De trabalho aqui no Brasil. Isso muitas vezes também pode acontecer por falta de ergonomia no trabalho? Não tenha dúvida. A dor de cabeça e problemas de coluna com dores e outras queixas é realmente a causa de falta no trabalho hoje em dia, inclusive de afastamento dos pacientes em relação ao INPS também, né? E é um problema sério, porque dor é uma coisa muito difícil de ser quantificado no paciente, né? E hoje em dia a gente fica muito preocupado também com os ganhos laboriais, que os pacientes, por causa do tipo de trabalho, ele não consegue exercer aquela função adequadamente. E é super comum o paciente passar em médicos querendo um afastamento, tudo para tratamento clínico, quando não é o caso, né? Ele teria que fazer o tratamento durante o trabalho mesmo, né? Sim. Eu tenho um ouvinte aqui, o nome dele é Odelice, ele pede para eu te perguntar o seguinte, que ele tem muitas dores na coluna e ele já tem o colchão ortopédico.
e ele quer saber por que essa dor continua na coluna. Como eu falei agora mesmo, é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada individualmente, né? Tá. O colchão ortopédico, o que a gente... Sim. Mas o colchão, ele não pode ser muito duro também, porque senão você não consegue dormir adequadamente. O colchão comum pode ser de mola ou de outro tipo, mas aquele colchão com uma densidade de 2,32, 33, em que você deita e o seu corpo se acomode tranquilamente no colchão, né? E se for muito duro, você também é prejudicado, porque não é uma coisa... Essa é uma informação errada, que o paciente acha que quanto mais duro o colchão é melhor para a coluna. Isso não é correto. Entendi. Doutor, uma outra ouvinte disse aqui, a Nilza lá da cidade de Valinhos, que ela tem problema na coluna, né? Mas ela disse assim, durmo bem. Então, é assim, tem o problema, mas consegue lidar com a situação. Outro ouvinte disse, eu sinto muita dor nas costas, mas ela é costureira. Então, isso tem alguma relação, ficar muito tempo sentada? E a posição que a costureira fica... Normalmente ela fica um pouco fletida também, né? E isso trabalhando durante 6, 8 horas seguidas e numa posição mantida, pode provocar as dores por causa da própria posição do trabalho e não ter obrigatoriamente nenhum problema na coluna, né? Entendi. Mais uma ouvinte aqui, a dona Janita, do Jardim São Fernando de Campinas, disse que ela passou aí uma época com muitas dores na coluna e a dor era tão intensa que ela não conseguia nem lavar louça. A questão da fisioterapia, do Pilates, ajuda neste momento? O Pilates, o RPG, o Pilates, os exercícios de alongamento em geral são super importantes. E isso teria que ser mais bem orientado os pacientes para os exercícios de alongamento, mesmo que não tenha condições de fazer em clínica de fisioterapia. Tá. Hoje em dia, os fisioterapeutas, existem até livrinhos, né, nessas clínicas que orientam os exercícios de alongamento. Isso é super importante, né? E a questão da automedicação? Porque às vezes, como hoje em dia é muito comum as pessoas terem dores na coluna, aí a vizinha toma um remédio, é bom, aí a pessoa vai lá e toma, aí não resolve. Aí vai tomando, chega uma hora que o organismo não aguenta mais. Então, a questão da automedicação, ela nunca deve ser feita. Não, com certeza. Sem orientação médica não é correto. O problema é que a falta de condições do paciente ter acesso ao médico é um problema grave no Brasil, né? Porque a maioria não tem convênio, tem que passar no SUS e as consultas demoram meses para conseguir essas consultas e o paciente está com dor, aí ele acaba procurando ajuda de vizinhos ou de farmácia, quem possa ajudar nesses casos, né? E não é correto isso. Sim. Nós temos aqui mais uma dúvida. O ouvinte sofre aí com dores na lombar e ele quer alguma dica se tem uma posição melhor que ele possa dormir para não sofrer tanto com isso. A posição anatômica que a gente deve fazer é ou do lado ou a posição de barriga para cima, né? Vamos dizer assim, que é a posição anatômica. Tá. E o que se pode fazer para relaxamento, né? São exercícios de alongamento, né? Que é difícil a gente, numa rádio, falar, porque você não tem como mostrar isso, né? Sim. Mas não tem uma posição adequada. Tem pacientes que têm muita dor nas pernas, né? E uma coisa que a gente orienta é colocar um travesseiro embaixo dos joelhos, né? Que a perna ficando semi-fletida, ela descansa a coluna também, né? Sim, e podemos dizer aí assim, não afirmar, mas assim, é um amigo do ser humano travesseiro, porque ele é o melhor amigo da coluna, porque você vai prejudicar toda a sua cervical na hora de dormir, né? Tá correto isso. Então isso é verídico, se não tiver um travesseiro adequado, a pessoa pode prejudicar não só a cervical, mas é um todo, né? Um todo, a coluna, a musculatura paravertebral, ela e acaba na parte do sacro, né? Então, qualquer postura inadequada, você pode prejudicar não só a cervical, mas ela pode se irradiar para a região dorsal e lombar também, né?
São 9h34. Doutor Paulo, a questão da prática da atividade física, né? Tem muita gente que questiona aí, eu tenho muitas dores, eu sofro com isso. Às vezes a pessoa tem tanta dor que não tem vontade de praticar nenhum exercício físico. Porém, se o corpo também não se movimenta, aquela dor parece que nunca vai passar. Não, a gente brinca com o paciente que o corpo humano é igual carro, né? O carro, quando está novo, você pode andar, não se preocupar com nada. Mas se você não fizer as revisões, a hora ele vai dar problema. E o corpo humano é a mesma coisa. Se você não fizer um pouco de exercício, não mantiver o corpo em movimento, não tenha dúvida. A tendência é você começar a ter dores, principalmente na região de coluna e articulações em geral. E a física é super importante nesse caso, né? Uma outra dúvida, né? As mulheres que trabalham muito tempo com salto alto, qual é a probabilidade dessa moça ter aí um problema na coluna muito cedo? Porque é muito tempo de salto, né? Até quando a gente opera um paciente, é super comum as mulheres perguntarem quando é que eu posso voltar a usar sapato de salto. Quando você vai usar o sapato de salto durante um período, uma festa ou numa ocasião específica, é uma coisa. Porque vai ser usado por um período curto. Sim. Agora, as mulheres que trabalham com salto alto e ficam em pé, se movimentando durante várias horas por dia, ela tem uma tendência realmente, após alguns anos, a comprometer pelo próprio equilíbrio que ela é obrigada a ter uma contratura da musculatura para se manter ereta, né? Ou seja, se puder evitar é melhor. Não estamos dizendo aqui que as mulheres não podem usar salto, jamais. Mas se você conseguir um dia pôr uma botinha, outro dia um salto, o corpo já agradece, a coluna também, né? Não tenha dúvida. E ela mesma vai estar se ajudando, né? Sim. Doutor, e para a questão, né? Nós temos aqui vários ouvintes que já estão aí na terceira idade, são mais experientes e é uma idade que a coluna começa a dar alguns sinais. Quais são as dicas aí de até de exercícios ou de até uma caminhada, né? Que nós podemos orientar esses ouvintes para que as dores não fiquem todos os dias incomodando as pessoas? Para o paciente que tiver condições de ter, hoje em dia, seria super importante, se ele tiver condições de passar no fisiatra ou no próprio fisioterapeuta para se adequar com algum tipo de exercício que seja individual, é o correto. Tá. Agora, no geral, a caminhada, o trote não é bom para a coluna. A corrida sem orientação, isso aí não se deve fazer. Mas a caminhada com passos largos, e esses exercícios de alongamento muito importantes para evitar de ter problemas com o envelhecimento da coluna, né? Sim, e a questão também dos jovens, né, e também das crianças que carregam as mochilas extremamente pesadas. Parece que elas estão indo para a escola e levam a casa junto, né? Verdade. Então isso prejudica muito a coluna desde cedo? Principalmente, não só crianças e mulheres também que usam a bolsa, e normalmente usam a bolsa só de um lado, né? Elas carregam no ombro, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, e isso, a tendência a médio e longo prazo é você forçar a coluna, principalmente a região tóraco-lombar, para aquele lado, né? E o organismo, para se manter ereto, manter reto, a musculatura do outro lado, ela se contrai para prazo começa a ter dores e sem ter nenhuma patologia. São as dores causadas por erro de postura e do dia a dia mesmo, né? Que são muito comuns, né? Super comuns. Bom, são 9h30. Eu quero agradecer a participação do Dr. Paulo César, que é neurocirurgião, especialista em coluna, e agradecer aí a sua disponibilidade, doutor, para esclarecer aí as dúvidas dos nossos ouvintes e também passar as informações a respeito aí da nossa coluna. Muito obrigada. Foi um prazer, Camila. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.